Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, um dos assuntos de ontem, que não houve tempo de falar, foi Lula, numa convenção do Partido Socialista, lá com o filho do Eduardo Campos, né, que dizem, puxa, o PT está amarrado no Lula, não tem jeito, o PT é Lula. Então a esquerda pode ter uma nova liderança num jovem que seria o filho de Eduardo Campos, né? Prefeito de Recife. Mas aí é uma frase, mais uma do Lula. Ele disse, se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, se eu estiver apaixonado do jeito que estou, todo mundo sabe que está, né? Que é o que a primeira-dama está mandando, né? Se eu estiver motivado do jeito que eu estou, a extrema-direita não volta. Eles são incapazes de falar em direita, né? É uma orientação que vem de uma espécie assim de Big Brother. A frase é extrema-direita. Não existe direita. Lá em Portugal é assim também, né? Aí inventaram que o centro é direita para poder chamar o Chega de extrema-direita. Agora que o Chega já está em segundo na Assembleia da República, né, já estão começando a chamar de direita. Bom, mas vamos em frente. Disse mais. Precisamos ganhar maioria no Senado. Ele já sabe, claro, que a direita quer, na próxima eleição, ficar com maioria do Senado, porque são dois senadores por estado que serão renovados. Precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar o Supremo. Bela linguagem para um chefe de Estado, vão avacalhar o Supremo. Eu fico pensando, o que avacalha o Supremo? O que dignifica, engrandece, confirma o Supremo é o respeito à Constituição, né? A recíproca é verdadeira. Mas ele começou a criticar o governo Trump para defender Moraes. Gente, aí eu penso, né, eu vi isso e disse, puxa, e os Correios que estão indefesos? Os Correios são vítima das más indicações do governo Lula. Sabem por quê? Porque agora apareceu o resultado do primeiro trimestre, que é mais do que o dobro do prejuízo do primeiro trimestre do ano passado. Só faz piorar. 2,720 bilhões. E só para lembrar, a ANAC, a partir dessa quarta-feira, já está cancelando aí os voos dos Correios, porque estão transportando carga perigosa. Aí ele disse que a justiça americana está criticando a justiça brasileira. Ele nunca criticou a justiça americana e eles fazem um monte de barbaridades. Bom, agora que criticou, seria bom que ele demonstrasse as barbaridades. Eu fiquei curioso. A justiça americana, não sei se ficou sabendo, se dá bola para isso, mas certamente gostaria de saber para se corrigir se for o caso. Porque, afinal, não é nenhum palpiteiro de internet que está dizendo isso. É um chefe de Estado, presidente de um grande país das Américas, que é o Brasil. Bom, vamos... Pois é, um outro assunto que ficou faltando ontem foi a Operação Ucrânia. Gente... Está super atual porque hoje houve uma reunião em busca de um cessar-fogo em Istambul. A reunião durou 1 hora apenas. E tudo que fizeram foi concluir por acertar a troca de prisioneiros e de corpos. Eu fiquei aterrorizado quando eu vi que era para trocar 6.000 cadáveres. 6.000 para enterrar na Rússia, 6.000 para enterrar na Ucrânia. E mais a troca de prisioneiros.
onde se inclui gente que está doente, ferida, e jovens entre 18 e 23 anos. 18 e 25 anos. Agora vamos falar sobre o ataque desse fim de semana. Vejam só, foi um ataque estratégico, em primeiro lugar, porque isso é óbvio, né? Se vai haver uma reunião em busca de um acordo de cessar-fogo, se uma parte está mais forte, a outra vai enfraquecida para o acordo. Então, a Ucrânia tentou empatar o equilíbrio de forças. E num só dia, num único ataque, segundo a informação, acabou com 36% da força estratégica aérea russa, vale dizer bombardeios. Bombardeios capazes de conduzir mísseis também. Antonov e Tupolev. Gente, em bases a 4.300 quilômetros de distância. Significa, eu anotei aqui a distância, entre a foz do Arroio Chuí e o Monte Caburaí, em Roraima. Foi como se os ucranianos estivessem lá na foz do Arroio Chuí, no extremo sul do país, e atacassem um alvo no extremo norte. Foram de caminhão com casas de turistas, casas de madeira, e lá dentro das casas de madeira havia os drones e os operadores dos drones. Drones, imagino, drones suicidas. E pegaram 4 bases lá já na Sibéria, em plena Ásia. Saíram da Europa, entraram na Ásia, atravessaram 4.300 quilômetros e destruíram os aviões que estavam esperando para decolar por algum perigo que viesse de leste, vale dizer Estados Unidos ou China. Destruíram 41 Antonov e Tupolev. E aí foram com alguma força, Putin ficou furioso, foram com alguma força, mas eu vi que a delegação soviética não quis discussão, porque estava enfraquecida e humilhada. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa que eu queria dizer ontem também, que estão falando do Eduardo e tal. Lindbergh hoje foi depor, líder do PT, foi depor na Polícia Federal contra, todo mundo sabia que ia depor contra. Ele está meio lá como amicus curiae, né? Ele é um colaborador da acusação contra o Eduardo Bolsonaro de que estaria instigando os americanos para punir Alexandre de Moraes. Ele foi ouvido hoje. Aí eu pergunto, gente, será que pensam que nós somos todos ingênuos? Basta alguém que está querendo saber de Moraes para aplicar a Magnitsky dizer assim, olha, CIA manda um relatório, ou Departamento de Estado manda um relatório sobre o que está acontecendo na Suprema Corte do Brasil em relação a direitos humanos. Simples. E eles já sabem tudo. Entrega tudo, com muito mais detalhes que um brasileiro contaria, sem o calor de um brasileiro. Entregaria dia, hora, local, íntegra. Simples. Será que esqueceram que existe a CIA e as informações do Departamento de Estado? Bom, só para vocês saberem, a partir do dia da próxima segunda-feira, começa o interrogatório por Moraes dos acusados de golpe de Estado, Jair Bolsonaro, Braga Neto, generais Braga Neto, Augusto Heleno, almirante de esquadra Almir Garnier, o general também 4 estrelas Paulo Sérgio, coronel Cid, ex-ministro
Anderson Torres e deputado Alexandre Ramagem. Braga Neto vai ser via digital porque ele está preso desde 14 de dezembro. Está quase 6 meses. Sem condenação. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.